No episódio de hoje, você vai conhecer os detalhes do caso que chocou o Brasil. O crime envolvendo o bolo caseiro envenenado. Deise Moura dos Santos, 40 anos, uma mulher, então acima de qualquer suspeita, está sendo acusada pela polícia de inserir o veneno mortífero na farinha de bolo que serviu à família na véspera de Natal de 2024. O veneno, identificado como arsênio, resultou na morte de 3 mulheres e deixou outras 2 pessoas gravemente hospitalizadas, incluindo uma criancinha. Uma tragédia que abalou o litoral norte do Rio Grande do Sul e expôs os segredos sombrios de uma família de classe média aparentemente comum. Mágoas guardadas, problemas mal resolvidos e até ciúmes podem ser o estopim para crimes violentos no seio familiar. As intrigas familiares que não são resolvidas podem, infelizmente, terminar em brigas, conflitos sérios e até morte. A gente vê que as pesquisas mostram que essa questão da morte, do homicídio nas famílias é bastante elevado, mais do que a gente imagina, porque as pessoas não sabem lidar com as suas emoções e, num momento de muito nervoso, acabam agindo desta forma, indo fazer mal à sua pessoa da família, uma pessoa muito querida. Então, de fato, nós temos que tomar muito cuidado com a questão dos conflitos familiares, para que não chegue a uma situação tão grave como agressões, sejam elas verbais, físicas ou até mesmo um homicídio. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar agora na cena do crime. Mas antes de começar, deixa eu te pedir um favor importante para mim aqui, para a gente fazer mais vídeos para você. Se inscreva agora no canal Na Cena do Crime, dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilha os nossos vídeos com todo mundo que você conhece e gosta de consumir no YouTube histórias policiais reais. Tudo começa na cidade de Torres, do Rio Grande do Sul, que é conhecida por sua tranquilidade e as suas belezas naturais. Mas sabe o que aconteceu? Na véspera de Natal de 2024, essa cidade foi palco de um crime que deixou marcas profundas. E o pior, hein? É possível que haja outras vítimas que foram mortas do mesmo modo do ano passado, por envenenamento. Deise Moura dos Anjos, de 40 anos, uma mulher que, segundo a polícia, planejou o crime com frieza e determinação. As investigações revelaram que o crime foi motivado por anos de intrigas familiares. Deise e a sua sogra, presta atenção, a sogra chama-se Zeli Terezinha Silva dos Anjos, ela tem 60 anos de idade. As duas tinham uma relação marcada por conflitos e ressentimentos. Um dos principais motivos, acredite se quiser, seria um desentendimento por causa de uma dívida de R$600. E essa tal dívida alimentava uma tensão constante entre as duas, a Deise e a Zeli. Além disso, Deise se sentia rejeitada e humilhada em diversas situações familiares. Quando a gente percebe que alguém da família está nutrindo uma mágoa, ódio, raiva, nada melhor do que tentar se aproximar dessa pessoa e esclarecer os motivos pelos quais ela se sentiu de alguma forma prejudicada, desrespeitada, e aí você tem a possibilidade de explicar que a sua ação não teve essa intenção. Então, o diálogo é uma forma sensata e sadia de tentarmos esclarecer as questões que levam a desavenças dentro da família e, então, temos a possibilidade de termos um convívio mais agradável, porque, de fato, se manter uma relação onde as pessoas têm as desavenças, isso faz com que haja uma separação, haja um clima muito desagradável e ninguém quer viver assim. Então, nada melhor do que tentar tomar a atitude de esclarecer, fazer com que as coisas voltem ao seu devido lugar para que a gente viva muito melhor.
E foi nesse contexto que Daisy teria começado a planejar a sua vingança. A polícia descobriu que ela pesquisou na internet como usar arsênio para envenenar humanos. Arsênio, gente, é um veneno letal que causa sintomas como vômitos, dores intensas e também, em doses altas, pode até matar alguém. No dia 24 de dezembro de 2024, guarde bem essa data, pessoal. A Daisy teria levado a farinha que foi utilizada por Zeli para preparar o bolo. E Daisy teria feito isso como um gesto de reconciliação. O que ninguém sabia, o que ninguém poderia imaginar, é que a farinha de Daisy estava contaminada com arsênio. Acredita a polícia. Eu vou fazer um recorte para falar um pouco sobre os sintomas do envenenamento por arsênio que podem aparecer após 30 minutos do contato inicial com essa substância mortífera. O contato com o arsênio pode provocar dor abdominal, náuseas e vômitos, diarreia, muita tosse, dor no peito e também falta de ar. Em doses mais elevadas, a pessoa contaminada por arsênio pode morrer. Existem vários fatores que podem levar uma pessoa, num determinado momento, a querer mal e às vezes até querer matar uma pessoa da família. Às vezes por um impulso, uma questão de ansiedade, uma questão de ficar com aquela mágoa ruminando durante muitos anos, assistindo a cena em que a pessoa interpretou a atitude do familiar como sendo negativa para ela, como sendo uma situação insustentável. Então, isso faz com que a pessoa se alimente desta questão, desta energia negativa e possa, sim, ter uma reação de impulso. Diferente de uma pessoa que planeja, porque uma coisa é você, num determinado momento, perder a cabeça e tomar uma atitude por impulso que venha a agredir, que venha a machucar alguém. Existe um fator que é o emocional do momento. E uma outra é o planejamento. Aí a gente já tem que pensar nessa questão de algum transtorno mais sério psiquiátrico, não é? Às vezes uma psicopatologia. Então a pessoa não, ela rumina aquilo, mas no fundo ela não se sente culpada da realização do ato. Então vamos lá. Uma coisa é você, porque ficou bravo, pensar, eu queria matar aquela pessoa. Dali a pouco passou e você, evidentemente, jamais tomaria a atitude de buscar meios para realizar aquela tua ideia de matar alguém porque a pessoa fez alguma coisa que você não gostou. Isso é uma questão. A outra é a questão do planejamento, a pessoa elaborar, sim, passo a passo, todo o sistema como ela pretende atingir e matar a pessoa. Então, isso é muito sério, é uma questão que a pessoa que está realizando aquilo, aquele planejamento, ela não tem sentimento de culpa. Existem hoje uns exames neurológicos que mostram como o cérebro ele reage em situações de forte emoção. Nós, pessoas normais, ativamos justamente o lobo frontal para que a gente se segure para não tomar uma atitude que seja grave, que seja negativa. A pessoa que tem uma psicopatia, ela não tem este freio. Ela não tem sentimento de culpa, ela não fica depois pensando, puxa, por que eu fiz isso? Ela não tem nenhuma emoção. É como se ela fosse fria, calculista. Então, aí nós temos a diferença entre um comportamento, um pensamento que qualquer um pode ter, mas sem realizar, e aquele que tem, de fato, uma índole. Já nasce assim, eu sempre digo, né? A pessoa não tem freios. E se a gente for observar, lá na infância a gente já começa a ver que o comportamento desta pessoa é de insensibilidade, falta aquela empatia de se colocar no lugar do outro e agir da forma como você gostaria que agisse com você. Então veja que são dois fatores diferentes. Em qualquer um deles nós temos que buscar ajuda.
Por quê? Porque se você está ruminando estas emoções negativas, isso em algum momento vai te prejudicar e, evidentemente, prejudicará outro também. Então, busquemos tratamento quando percebemos que esses pensamentos intrusivos, eles ficam sempre batendo na nossa mente, o que nos leva a um desgaste emocional muito grande e pode levar a atitudes totalmente erradas e que fazem mal não só a nós, como também às pessoas ao redor. A polícia levantou que inicialmente o plano era oferecer o bolo a um grupo de amigas da sogra. Mas com o cancelamento do encontro, olha que loucura, a sogra decidiu servir o doce para a própria família na véspera de Natal. O resultado foi devastador. 7 pessoas participaram daquela confraternização, mas nem todas comeram o bolo. 3 mulheres morreram: Maída Berenice Flores da Silva, Neuza Denise Silva dos Anjos, irmãs de Zeli, e sua sobrinha Tatiane Denise Silva dos Anjos também faleceu. O marido de Maída e uma criança de 10 anos também comeram o bolo. Foram hospitalizados e obtiveram alta em seguida. Provavelmente comeram um pedacinho pequeno do bolo. Já Zeli, que foi o alvo principal de Daisy, permanece internada, mas não morreu. Veja o depoimento de Jefferson Luiz Moraes, que era casado há mais de 30 anos com Maída Berenice Flores da Silva, uma das vítimas. Ele conta com detalhes sobre o ocorrido e que na primeira fatia do bolo, sua esposa já notou algo errado. E a Zeli cortou as fatias e foi entregando para cada uma. E aí a Zeli comeu a primeira e, um gosto estranho, assim. Eu, quando eu comi a primeira fatia, a primeira mordida, também senti um azedume, assim. E daí a Neuza foi comer, deu uma mordida, foi a segunda, não come, porque não tá legal esse bolo. Após comerem o bolo, as pessoas que estavam na confraternização notaram realmente algo estranho no gosto do preparo, no gosto daquele bolo. E a Zeli saiu correndo, vou vomitar. A Maída sentou aqui e não levantou mais. A Tatiana sentou lá, não levantou mais. E a Zeli ficou deitada aqui no chão, ela desmaiou. A polícia da cidade de Torres iniciou uma investigação complexa e rapidamente todas as pistas levaram a quem? Levaram a Daisy. O delegado responsável pelo caso, Marcos Veloso, disse, abre aspas, o principal alvo dela era a Zeli. Ela estava no dia 2 de setembro, quando ela fez o café com leite em pó e tudo mais, junto com o seu marido. E também estava no local em que Zeli fez o bolo em Arroio do Sal. E ela também consumiu o bolo e também foi parar no hospital. A perícia confirmou a presença de arsênio no bolo. E buscas no histórico da internet de Daisy revelaram pesquisas sobre como usar o veneno para matar seres humanos. Veja o que a perita disse. Nós pegamos, colocamos nesses frasquinhos e colocamos o raio-x, a fluorescência de raio-x. E aí identificamos que a farinha tinha o arsênio. O delegado que apura o caso não tem dúvida sobre sua culpa e Daisy foi presa preventivamente. Apesar de todas as evidências, Daisy continua negando as acusações. O arsênio, que causou a morte por envenenamento, foi comprado por Daisy pela internet e olha que absurdo. Com as suspeitas de envenenamento, a polícia decidiu investigar também a morte do sogro de Daisy, Paulo Luiz do Anjo, que era marido de Zeli. Ele morreu, só para você ter uma noção, ano passado, 2024, em setembro. Inicialmente, ele foi diagnosticado com intoxicação alimentar. O corpo foi exumado e a perícia fez exames em seu corpo que revelou altas concentrações de arsênio em seu fígado. A pessoa que tem uma raiva muito grande de alguém da família, ela pode sim perceber aquelas emoções que ela tem, porque os pensamentos ficam sempre na mente dela, e ela pode sim
tomar uma outra atitude, que é como a gente fala, vamos tentar dar um outro significado àquela situação que te fez mal. Aonde aquilo fez com que você aprendesse alguma coisa, aonde a atitude da pessoa é um alerta para que você não repita aquilo que você não gostou. Então, quando você tem uma situação muito ruim, é possível sim você perceber a sua emoção e canalizá-la de uma outra forma. Agora, quando você percebe que está perdendo o controle, é muito importante que você converse com alguém da sua confiança, diga o que você está sentindo, diga o que você está pensando, para que você tenha ajuda para controlar essas emoções negativas. Uma amiga da família de Zeli, que não quis se identificar, foi à polícia e contou o que sabia. Contou a história da mensagem que a Deise mandou para Zeli, dizendo que ainda vou ver toda a família dentro de um caixão. Do Paulo também, né, que ela disse que eu quero que tu morra, uma discussão. Testemunhas relataram comportamentos suspeitos da acusada antes e depois do crime. Eu vou te contar o que minha equipe de produção levantou, presta atenção. Deise compareceu ao velório das vítimas, colocou um terço e uma rosa nas mãos das falecidas e agiu de forma totalmente dissimulada, segundo relatos de familiares. Mas a investigação não para por aí não. Acredite se quiser, a polícia suspeita que o marido e filho de Deise teriam também ingerido o arsênio em um copo de suco. Em depoimento à Polícia Civil como testemunha, Diego dos Anjos, marido de Deise Moura dos Anjos, relatou ter sofrido vômitos violentos após tomar um suco preparado pela esposa. E segundo Diego, ele estava trabalhando em casa quando Deise trouxe o suco preparado por ela. Depois de tomar o suco, ele passou mal. Mais tarde, no mesmo dia, Diego levou um copo de suco que estava na geladeira para o filho tomar, porque ele não sabia de nada. E daí, o menino também passou mal, mas conseguiu dormir, não precisou levar o garoto para o hospital. Bom, no meio da madrugada, o rapaz vomitou e aí Deise levou o filho para o Centro de Atendimento Médico da Unimed, no Conjunto Comercial de Canoas. O filho foi tratado e horas depois liberado. Tudo isso por causa do suco preparado por Deise. Mas você que me assiste agora, é importante você entender que até esse momento ninguém poderia imaginar que tinha veneno no suco de frutas preparado pela mãe. A Polícia Civil até o presente momento não confirmou as circunstâncias em que o arsênio foi adicionado ao suco e os possíveis motivos dessa outra tentativa de envenenamento. A presença do veneno na urina de Diego Silva dos Anjos, marido de Deise e do filho da suspeita, foi confirmada por exames laboratoriais realizados pela polícia. A Polícia Civil local vai ainda fazer testes em garrafas de água e alimentos levados por Deise para Zeli, quando a sogra estava hospitalizada após o envenenamento. A sogra chegou a ficar 19 dias internadas após comer o tal bolo. O caso do bolo envenenado não impactou apenas a família, mas toda a cidade de Torres. A comunidade abalada questiona como que um conflito familiar pode chegar a esse extremo. O crime gerou debate sobre os limites das intrigas familiares e como mágoas mal resolvidas podem ter consequências trágicas. Deise está presa desde o dia 5 de janeiro de 2025, suspeita de triplo homicídio duplamente qualificado e tripla tentativa de homicídio duplamente qualificado. A defesa de Deise Moura dos Anjos, apontada como a responsável pelo envenenamento do caso do bolo em Torres, no Rio Grande do Sul, informou que contratará uma perícia particular para analisar exames e documentos da investigação, pois o advogado discorda do resultado dos laudos oficiais. Cada ser humano reage de uma maneira diferente.
Então, o tempo pode mudar algumas pessoas, né, através das experiências que ela tem e, principalmente, de como ela vê essas experiências. Quando um ser humano, ele passa por uma situação, tem uma consequência e ainda assim repete o procedimento, eu particularmente não vejo muita chance de mudança. Mesmo que passe 5, 10, 15, 20 anos, a pessoa que não teve essa sensibilidade de ver a gravidade do que fez, dificilmente, mesmo com o passar dos anos, poderá mudar o seu procedimento e até ter a consciência da gravidade do mal que ela gerou para terceiros. A pessoa que tem pensamentos negativos, algumas conseguem sim buscar o tratamento, percebem que estão fora daquilo que seria o normal em termos de emoções, mas existem outras pessoas que não. Às vezes porque não querem mesmo, elas se sentem satisfeitas com aquele tipo de pensamento e aquela adrenalina que aquilo joga no sangue delas e faz com que ela se sinta, no fundo, bem, culminando esse tipo de pensamento. Então, ela não busca porque não quer. E tem outras pessoas que, por terem problemas, também alguns tipos de transtorno, elas são muito impulsivas e aí não enxergam. Elas agem com a emoção e só depois elas refletem com a razão. Então, nós temos aí vários casos em que a gente sabe que algumas pessoas procuram, outras ficam cegas, não conseguem ter o autocontrole e agem por emoção, e tem outras que realmente não querem mudar aquele procedimento. Então, por uma escolha pessoal, elas preferem agir desta forma, com maldade. Olha, esse caso nos faz refletir sobre os perigos de alimentar ressentimentos e deixar conflitos familiares sem solução. E aí eu te pergunto, até onde uma pessoa pode ir movida por mágoa e vingança? E mais, importante, como é que nós podemos evitar que tragédias como essa se repitam? O que pode ser feito para evitar situações assim numa família? Qual que é o perigo de se alimentar discórdia no seio familiar? É possível pressentir que alguém da própria família pode te fazer algo mal a qualquer momento? Se você gostou desse vídeo e quer mais histórias reais e impactantes, curta esse vídeo agora, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação e compartilha com pessoas que gostam de histórias de crimes reais. E olha, já estou te esperando no próximo vídeo.